Torcedor do Fluminense, nesse vídeo aqui são 3 informações, 3 notícias para você ficar ligado nesse início de tarde no noticiário do Fluminense. Primeira notícia, sai a parcial de venda de ingressos para o Fluminense em Nova Iguaçu. Porto aceita a contraproposta do Fluminense e acerta a contratação de jogador da base do Flu. E em alta na Europa, jogador ex-Fluminense pode gerar milhões de reais para os cofres do tricolor. Tá certo? Única coisa que eu vou pedir antes de trazer essas informações, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Muito importante você continuar contribuindo, valorizando o trabalho da Central Fluminense de todos os dias aqui, porque a gente segue crescendo, já somos mais de 22 mil inscritos no canal, nossas redes sociais crescendo, e agora, né, a Central Fluminense tem novidades. Então, ó, se inscreva, deixe seu like, sempre comente, sempre assista o vídeo até o final, sempre deixe seu comentário sobre as notícias do vídeo, fala de onde que você está falando, cidade, estado, país, fala com orgulho de onde que você de onde que você está falando, para a gente interagir no chat mais democrático do mundo. Essa é a Central Fluminense. Quando eu disse que a Central Fluminense está com moral, porque a gente está transmitindo os jogos do Fluminense com imagens do Campeonato Carioca lá na Dali. No link da descrição você tem um link direto para o nosso canal lá dentro da Dali para ficar ligado nos jogos. Estamos postando aí a agenda da semana, com as informações de transmissão do jogo do Fluminense e quais são os benefícios de assistir conosco na Dali. Transmissão 100% tricolor, transmissão irreverente, com entretenimento, engraçada e com emoção de tricolores, uma reunião de tricolores lá na Dali assistindo conosco e também, né, sem delay. Estamos segundos à frente da TV nas transmissões, ou seja, você irá comemorar o gol antes do seu vizinho chato, antes dos seus amigos, você vai lá tirar onda que tá assistindo na Dali, que o gol saiu primeiro com você vendo, tá certo? Depois olha a descrição aí, veja os valores para você assinar e vem com a gente, vem participar das nossas transmissões lá na Dali, com imagens, fazendo a maior e a melhor cobertura do Fluminense no Campeonato Carioca. É isso que a Central Fluminense promete, tá certo? Depois desse merchanzinho, vamos começar com as notícias, vamos começar com as informações, porque o jornalista Marcelo Neves traz mais uma parcial aí de ingressos vendidos para Fluminense e Nova Iguaçu, por intermédio de seu Twitter pessoal. O jornalista do jornal O Globo divulgou essa parcial de venda de ingressos entre Flu e Nova Iguaçu para terça-feira no Maracanã, às 9h10. De acordo com o repórter, são 12.500 entradas vendidas para esse jogo de terça. A venda segue tanto para o público geral quanto para os sócios do clube, que podem garantir suas entradas por intermédio do check-in. Vale a pena lembrar, o Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca, 2-0 sobre o Resende, lá no Raulino de Oliveira, e busca manter 100% de aproveitamento aí no estadual, agora diante do seu torcedor aqui do Rio, né? Primeira partida foi lá em Volta Redonda, galera assistindo o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, quase 13 mil ingressos vendidos, ainda deve vender bastante na hora, deve vender mais aí para sócios. Antes da partida, devemos ter ali cerca de 15 mil, 16 mil pessoas no Maracanã. Para estadual, um jogo de baixo apelo, eu considero bom público, mas a gente sabe, né? A taxa de ocupação do Maracanã, o Maracanã é muito grande, a taxa não fica legal de ocupação, mas a quantidade em números totais, números brutos, o público será muito bom para assistir Fluminense e Nova Iguaçu. Essa é a primeira informação que você tem aqui na Central Fluminense. A segunda notícia que eu quero trazer aqui é que Porto finalmente aceita a contraproposta do Fluminense e negociação é concluída. Atacante será emprestado de graça por 1 ano e meio. É informação do GE. Luan Brito atuará na Europa pelos próximos 18 meses. 1 ano e 6 meses aí de Luan Brito lá no Porto. A opção de compra ficou exatamente como o Fluminense queria, de 4,5 milhões de euros, cerca de 24 milhões,
800 mil reais ao fim dele. Antes de viajar, o atacante revelado irá renovar com o Fluminense por mais um ano. São informações do GE. Essa negociação acabou durando mais tempo do que eu imaginava, porque a proposta inicial do Porto era de empréstimo de 12 meses com opção de compra de 2 milhões de euros apenas, ou cerca de 11 milhões e 300 mil reais por 80% do atleta. O Fluminense fez essa contraproposta de 4 milhões e meio de euros entre valores fixos e bônus. Ainda não tem informação quanto é fixo, quanto é bônus, e o clube lusitano aceitou. É importante lembrar, ele é filho do ex-atacante tricolor Marco Brito e ele vai atuar pelo Porto B. Boa sorte para o Luan Brito, que ele se desenvolva lá no Porto. A gente sabe que é uma posição muito ingrata com ele nesse momento no Fluminense, porque a gente tem nada mais, nada menos que Germancano. Tem o Alan, tem o William Bigode que pode jogar por ali, tem o John Kennedy, que já começou muito bem o Campeonato Paulista pela Ferroviária fazendo 3 gols. Então, para o Luan Brito jogar no profissional ia ficar muito difícil nessa temporada. É importante lembrar, com o fim do Sub-23, o Luan Brito não teria calendário para disputar na base do Fluminense, teria que ser emprestado para outra equipe. O Fluminense resolve emprestar para o Porto B, tá certo? Essa era a segunda informação. Ainda falta mais uma informação, tá, galera? Eu quero saber se você já se inscreveu no canal, já se deixou o seu like, já comentou. Obrigado por assistir até agora o meu vídeo, o nosso vídeo aqui da Central Fluminense, porque ainda tem mais uma informação. E é informação importante. Por quê? Aquele cara, o malabar, eu já tô chamando ele de malabarista da bola, né? Porque Luiz Henrique está em alta em bet, fazendo muito sucesso e agora vira alvo de gigantes ingleses. A gente sabe que a galera lá na Inglaterra tem o Cascalho, tem o Dindim e o atacante pode ser negociado em breve pelo Betis, vendido no ano passado. Luiz Henrique já entrou na mira de 2 gigantes da Inglaterra. Segundo o jornal The Sun, Manchester United e Arsenal já se movimentam nos bastidores para tentar a contratação do atacante de 22 anos. O início do Luiz Henrique no Betis é espetacular. Já marcou 3 gols e deu 5 assistências. Para quem não viu, a gente postou shorts aí de lances do Luiz Henrique na Supercopa da Espanha, na semifinal contra o Barcelona. Ele simplesmente humilhando os jogadores do Barcelona nos 2 gols do Betis. Ele deu assistência nos 2 gols do Betis. Inacreditável que o Luiz Henrique está fazendo já na sua primeira temporada na Europa. Continua com a sua alegria, continua com a sua elegância nos dribles e ninguém pega, né? E ninguém pega os dribles do Luiz Henrique. A gente sabe que ele vai cortar, vai recortar e ninguém pega. Deixou o jogador do Barcelona no chão, deixou o outro com a cintura toda, a coluna toda torta e vai chamando a atenção dos gigantes europeus. Também lá atrás tinha informação que o Milan e o Napoli estavam de olho nele. Será um dos jogadores mais cobiçados nessa janela aí da Europa. Os 2 clubes ingleses já mandaram 2 scouts para acompanhá-los de perto, né? O Tessan reforça, né, que o Manchester United não está desesperado para contratar nessa janela de janeiro, mas o Arsenal sim. Então, de repente, o Arsenal possa fazer uma loucura aí para ter o Luiz Henrique já nessa janela, mas o Tesson reitera que esse movimento pode ser feito para Luiz Henrique de ambos as equipes inglesas na janela, né, de verão lá da Europa, né? Aqui é inverno, é importante frisar. Né? O Fluminense vendeu o Luiz Henrique numa negociação que pode alcançar 13 milhões de euros, 71 milhões e meio de reais na cotação na época que a venda foi acertada. São 8 milhões de euros fixos, 44 milhões de reais, e mais 5 milhões de euros variáveis, conforme a metas serem cumpridas, cerca de 27 milhões e meio de reais. O Fluminense manteve 15% dos direitos econômicos de Luiz Henrique para caso de uma revenda por parte do Betis, e ainda tem aquele mecanismo de clube formador que o Fluminense possui do Luiz Henrique, ou seja, se o Betis vender muito alto o Luiz Henrique, vai pingar muitos milhões de reais na conta do Fluminense. Talvez vamos receber mais pela venda do Betis do que pela nossa própria venda, né?
infelizmente, a nossa gestão ainda não aprendeu a fazer vendas de bons jogadores de verdade para a gente ter um fluxo de caixa maior e até conseguir reinvestir para contratar jogadores de qualidade parecida para substituí-los, esses grandes jogadores que saem daqui. Mas, enfim, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, coloca aí da onde que você está assistindo a Central Fluminense. E fica aqui a minha lembrança. Amanhã, terça-feira, tem transmissão com imagens da Central Fluminense do Flu no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Vai lá assinar a Dali, vai lá saber os benefícios de ter a Dali com você, para você acompanhar o Carioca na frente da TV, tá certo? Vem com a gente na Dali, sem delay, vem transformar, revolucionar a forma de torcer aqui no Brasil com a Central Fluminense transmitindo jogos com imagens lá na Dali, tá certo? O convite está feito. Um abraço, saudações tricolores, valeu galera, estamos juntos.